40 minutos está na altura da revista de imprensa. Hoje a nossa convidada Sandra Ribeiro é presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, que lançou ontem uma campanha para daqui a pouco desenvolver um pouco aqui na SIC Notícias. Para já, Sandra Ribeiro, bom dia. Bem-vinda à SIC Notícias. Vamos olhar a imprensa desta manhã com temas incontornáveis. Outra coisa não seria de esperar. Falámos sobre esta manifestação das forças de segurança. Como é que acompanhou este protesto? Bom, eu acho que como qualquer cidadão ou cidadã deste país, naturalmente, que ficamos sempre apreensivos e preocupados com estas situações. Claro que era incontornável, como disse, que todas as páginas dos principais jornais de hoje chamem a atenção para a manifestação. Eu creio é que há uma grande insistência na tensão. Sublinha-se muito a tensão que aconteceu. Eu vi pela televisão, como eu acho que a maior parte dos portugueses e das portuguesas viram, mas eu acho que poderia-se sublinhar um pouco mais que também houve uma tentativa de diálogo. O facto da Presidente da Assembleia da República ter recebido a delegação dos sindicalistas das Forças de Segurança, eu creio que é um ponto importante do dia de ontem nesta matéria, e estou convencida que provavelmente o diálogo é possível e deve acontecer. E de resto também viemos, e a SIC Notícias mostrou bem, algumas imagens de solidariedade e de camaradagem entre os próprios polícias que estavam de facto em serviço e que seguramente sentiam os mesmos motivos para reivindicar e aqueles que estavam no protesto, não é? É óbvio, porque este é um problema que abrange todos. Simplesmente uns estavam de serviço e outros não. E eu acho que é muito importante também, por vezes há um excesso de tentar lembrar o conflito dos secos e dos molhados de há tantos anos atrás, tentar sempre vir, quase como mostrarem mais tensão do que aquela ainda que existe. Eu creio que isso não é positivo nesta fase. E de resto houve alguns momentos de tensão, mas em termos gerais não foi nada comparado com o que aconteceu no dia 21 de novembro, na última. Aqui uma ideia de que espero que o diálogo seja possível. Seja possível e que de facto se chegue aqui de alguma forma a um ponto de equilíbrio entre as duas partes. E vamos olhar para outras notícias, nomeadamente uma das notícias que está no Diário de Notícias, que faz manchete, que tem a ver com estes despedimentos decididos em tribunal que vão ter mais cortes. Porquê é que escolhe esta notícia? Ainda não está decidido que assim seja. É porque é uma questão que tem que ser resolvida ainda com os parceiros sociais, Escolho esta notícia exatamente porque ela também faz manchete em mais do que um jornal, é no Jornal de Notícias e também no próprio Diário de Notícias, creio eu, porque de facto é uma matéria altamente conflituosa e que terá que ser necessariamente discutida no âmbito da concertação social, com os parceiros sociais, de acordo com a informação que também é passada em ambos os jornais. O lado sindical não estará de acordo, como é normal. Mas os patrões também não veem que seja uma prioridade, não é? Portanto, parece-me que é uma matéria que necessariamente precisa de ser avaliada. Que impactos é que uma medida destas poderia ter? Porque se calhar é muito ruído e o impacto depois é muito pouco e, portanto, talvez não seja por aqui. A ver, vamos o que vai acontecer. E vamos, Sandra, até ao Jornal I, falar sobre uma das notícias que está de resto em destaque no jornal, que tem a ver com a saúde, e a Direção-Geral de Saúde alerta para os riscos de mulheres pagarem a interrupção voluntária da gravidez através de, eventualmente, o pagamento de taxas moderadoras. Como é que olha para esta notícia? Eu também decidi destacar esta notícia porque parece-me que ela pode ser muito importante e, mais uma vez, na questão de muitas vezes a tentar resolver um problema, criar problemas ainda muito maiores. Claro que as indicações, relativamente há um tempo atrás, houve informação de que estaria a aumentar a situação do aborto. E, em alguns casos, situações recorrentes, de mulheres que várias vezes... Provavelmente o que acontecia era que antes estas situações já aconteciam, simplesmente, como eram sempre na clandestinidade, não eram registadas. E, portanto, temos sempre que olhar com alguma atenção para estes dados. Agora, aquilo que provavelmente poderá acontecer se vier a ser, de facto, aprovada uma medida neste sentido, tal como o parecer da Direção-Geral de Saúde alerta, era provavelmente para o facto que muitas mulheres que têm dificuldades económicas, aquilo que vão fazer é tentar interromper voluntariamente a gravidez pelos seus próprios meios, novamente recorrendo a esquemas clandestinos. Isso provavelmente poderá trazer depois problemas de saúde muito maiores e até mais custos para o Serviço Nacional de Saúde, porque depois vão ter que tratar estas mulheres que muitas vezes ficam maltratadas. E, portanto, mais uma questão de que é sempre preciso analisar bem os impactos quando se quer tomar qualquer medida. E de resto, para já, é uma questão que vai ser ainda analisada esta petição. E vamos aqui
aqui até ao Diário Económico, falar só muito rapidamente sobre a REN. Temos aqui o Rui Vilar, que vai substituir o CEO da REN. Que comentário, Sandra, lhe merece esta notícia? Não conheço nenhum dos dois, não tenho nada a apontar. Gostaria só de constatar que é um homem a substituir um homem, mais uma vez. Esta questão de que temos pouquíssimas mulheres em cargos de direção do topo das grandes empresas, quer nacionais, quer do setor público, quer do setor privado, e este é mais um caso. Não espanta, são sempre homens a substituir homens. Era bom que começássemos a mudar um pouco isso. E vamos já falar um pouco sobre a campanha, muito rapidamente também. Olhar aqui algumas diferenças de género. Temos aqui um artigo na página 16 do Diário de Notícias que diz que efetivamente as raparigas, as mulheres ficam atrás na tecnologia. Porquê que acha que isto acontece? É uma questão de quê? De gosto? Este é um problema fundamental, esta questão da segregação académica e depois a segregação profissional. Sim, no mercado de trabalho, no mercado de trabalho, que é nós continuamos a ter ainda as raparigas a irem mais para umas áreas académicas, os rapazes para outras, e depois isso naturalmente condiciona a sua vida profissional. E nas tecnologias, é óbvio que hoje há muito mais raparigas e mulheres do que existiam há 20 anos atrás, mas continua a haver uma grande diferença entre homens e mulheres. E o que nós vemos é que estes setores são setores onde se passa muita coisa, nomeadamente onde se pagam salários muitíssimo elevados. E, portanto, as raparigas a não estarem a estudar estas áreas, estão a colocar-se fora da possibilidade de estarem a trabalhar em setores que são altamente recompensados do ponto de vista económico. E, de resto, a própria Comissão Europeia está a lançar algumas campanhas para atrair as mulheres neste setor. E isso leva-nos, Sandra, para a campanha que foi, de resto, lançada ontem, dia 6 de março, que tem a ver precisamente sobre essa disparidade salarial. Como é que se explica que haja uma diferença de 18% entre os salários que os homens recebem e as mulheres recebem? Explica-se por várias razões e uma delas é exatamente esta da questão da segregação profissional. É que os 18% é a diferença salarial entre homens e mulheres em média, mas não quer dizer que seja diferença para executar o mesmo trabalho. É no geral. Portanto, aquilo que nós fazemos é avaliamos e somamos as remunerações anuais de homens e mulheres e percebemos que em média dá isto. Dá isto porque a maior parte dos homens trabalham em setores muito mais bem pagos do que a maioria das mulheres e, portanto, como é este caso aqui da tecnologia, e por isso a Comissão Europeia está tão preocupada em lançar uma campanha para tentar aliciar as jovens raparigas a virem para estas áreas, para tentar mudar isto de uma forma sustentável. Certo. Porque se as mulheres continuam a ir só para as áreas da educação, ou muito para as áreas da educação, do cuidado, que são áreas tradicionalmente mal pagas, porque são a extensão daquilo que as mulheres tradicionalmente sempre fizeram. E, portanto, entende-se que não é preciso grande dom, não é preciso grande estudo para fazer estas áreas, o que é errado, porque, obviamente, as mulheres não nascem com um código para saber fazer estas coisas. A questão é se a nossa sociedade está efetivamente sensibilizada e aberta para ver cada vez mais um nivelamento nessa matéria. Por isso é que precisamos de campanhas, cada vez mais campanhas de sensibilização e informação. Esta campanha que ontem lançámos, do dia 6 de março, que por acaso hoje o DN ainda traz também aqui em rodapé o anúncio da campanha de ontem, e que foi um anúncio que nós fizemos a fazer lembrar saldos, últimos dias para acabar com a diferença salarial entre homens e mulheres, enfim, uma metáfora do tempo de saldos, porque efetivamente é como se as mulheres estivessem em saldo. Quando nós marcámos o dia 6 de março, porque a diferença salarial, o que corresponde aos 18% de diferença salarial, são 65 dias, em 365 dias do ano. Ora, então, isto significa que se os homens começassem a trabalhar apenas ontem, e até lá tivessem estado licença sem vencimento, por exemplo, quando chegasse no dia 31 de dezembro, teriam ganho exatamente o mesmo que as mulheres que tivessem começado a trabalhar no dia 1 de janeiro. E, curiosamente, dentro de 2 dias, amanhã, hoje é dia 7, amanhã, dia 8, assinala-se o Dia Internacional da Mulher. O que nós precisamos é dar muita visibilidade a esta matéria, até porque ela é invisível. A maior parte das mulheres nem sequer tem noção que, em geral, ganham menos que os homens. Porque isto não tem a ver com o nível de qualificação, pois não? Porque aliás, as mulheres, em termos de números de não, na universidade... Hoje em dia nós temos 60% das pessoas licenciadas neste país são mulheres. E mais, os dados, até de um relatório que nós tivemos a fazer e que será discutido com os parceiros sociais muito recentemente, muito proximamente, aliás, aquilo que aponta é que, aliás, é nos cargos de direção e é nos cargos de qualificação mais elevados, ou seja, quanto mais habilitação académica as pessoas têm, as diferenças salariais são maiores entre homens e mulheres. Ou seja, enquanto nós estamos a trabalhar mais na base das retribuições
situações de base, trabalhos indiferenciados, pouco qualificados, a diferença não é assim tão grande. Quando avançamos para grandes qualificações, cargos de direção, as diferenças são muito maiores. Porquê? Porque aí é preciso normalmente negociar muito mais a parte variável da retribuição. E aparentemente as mulheres não são boas a negociar. Talvez porque quando chegam a cargos de direção ou quando chegam a cargos de responsabilidade, já pensam que chegaram ao mundo que supostamente lhes era vedado, que já estão no mundo dos homens. Portanto, acabam por atingir aqui um nível de satisfação onde poderiam ir mais além. Tanto, e os homens reclamam muito mais. E vamos ver se efetivamente esta campanha, esperemos que se acabe com a diferença, ou pelo menos acabe com algumas... Mas contribua para de uma forma sustentável para acabar com algumas injustiças. Sandra Ribeiro, desculpa, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias, para ler os jornais e também para nos falar um pouco desta campanha que foi lançada ontem. Fazemos agora uma pausa, voltamos